Cervejapod.com, mais uma vez, episódio novo, aqui estamos nós, nesse estúdio maravilhoso, ao lado do meu grande amigo João Saciloto, o maior mestre cervejeiro que mora no centro de Ribeirão. O ao lado maior do meu quarteirão. Grande João, seja bem-vindo mais uma vez. Feliz, alegre, satisfeito mais uma vez por poder falar com vocês. Nós fizemos aqui os episódios anteriores falando de uma série de assuntos interessantes, entre os quais nós falamos de tipos de cerveja e viemos aqui dando uma pincelada em vários tipos de cerveja. Eu lembro você que é inscrito no nosso canal e que já conhece o nosso trabalho, para você revisar aí para trás os nossos episódios anteriores, tem alguns episódios que falam de tipos de cerveja com mais profundidade. O que nós estamos aqui é dando uma pincelada nos tipos de cerveja. E se você nos encontrou por acaso e não é inscrito no canal, faz aí a sua inscrição, assinala o sininho, pega o nosso link, espalha por todos os seus grupos, avisa o pessoal que nós estamos aqui, eu e o João, batendo papo furado e tomando uma cerveja gelada, mas o papo é quente. E a cerveja é bem geladinha. Agora está mais gelada porque o Fábio mandou para o ar-condicionado. O ar-condicionado trocou o ar-condicionado do estúdio aqui, ajudou. João, mas nós falávamos de tipo de cerveja e falamos de vários tipos de cerveja. Eu acho que é mais legal ainda, a gente fala de tipos, a gente não pega só um assunto e fala só de tipos de cerveja, envolve tantos outros assuntos, né? E aqui o nosso podcast é assim, é papo de boteco. A gente vai conversando e vai surgindo coisas, e além das perguntas e questões que chegam dos nossos internautas, sai aqui da nossa cabeça muita coisa. Como se estivesse comendo torresmo lá no bar. Especialmente na minha cabeça. Mas sabe que tem um tipo de cerveja que nós não falamos no episódio anterior, que é a cerveja sem álcool. Ah, tá ok. Que, aliás, diga-se de passagem, eu particularmente não a aprecio. Eu prefiro a cerveja com álcool, não a cerveja extremamente forte, Sim. mas eu prefiro a cerveja Aquilo com... que nós falávamos, né? A cerveja tipo Pilsen, ou então a Lager, que é mais leve. Exatamente. A cerveja sem álcool, ela cumpre o seu papel na sociedade. Então, porque tem também, desculpa interromper já interrompendo, porque tem algumas pessoas não estão impedidas de consumir álcool, até por recomendação médica. Recomendações médicas e atualmente, principalmente, por necessidade de estar socializando nas festas com uma garrafa de cerveja na mão, né? Sem que haja problemas com a dirigibilidade própria. Também tem a questão da... Na impossibilidade de contratar um motorista ou chamar o Uber, chamar um táxi, ou que a mulher vá dirigindo, ou pegar uma carona, vai pegar uma carona, o cara se vê obrigado realmente a tomar uma cerveja sem álcool. Agora, peço desculpas pela minha frase, ser obrigado a tomar uma cerveja sem álcool. Parece uma coisa tão ruim assim. Não é. Eu tenho tomado a cerveja sem álcool, Gero. Vou confessar para você. Eu já experimentei. Não todos os dias, mas... Eu experimentei algumas vezes e eu confesso que não me agradei com a cerveja. Até porque eu não tive a necessidade de... Tomaria cerveja sem álcool se eu precisar dirigir, se eu precisar fazer alguma coisa. Eu não tenho nenhum problema de saúde que me impeça. Ninguém vai tomar, por exemplo... 4 long necks numa festa de cerveja sem álcool, não tendo a necessidade de tomar sem álcool. Claro, o álcool, logicamente, vamos voltar a falar de uma maneira drástica, é uma droga que... Não, sim, assim como toda droga comprada nas farmácias ou não, eu acho que é uma substância que nos ajuda a nos deixar mais relaxados. Mas... Ela é vasodilatadora, nossos capilares dilatam, os líquidos fluem melhor e tudo flui melhor na nossa cabeça, a nossa socialização boa. Qualquer coisa vira droga, a gordura vira droga, o sal vira droga. Qualquer coisa que você consuma em excesso vira é droga. Uma substância química, vira droga. Que acaba virando droga. E é claro que a gente pode ingerir uma certa quantidade diária essa droga, entre aspas, se torna uma droga remédio. Se torna um remédio. Então, como eu estava dizendo para você, eu tenho tomado principalmente
em primeiro lugar, para substituir um dia ou 2 da semana da ingestão diária do álcool. De álcool. Tá? Isso pode até causar um efeito psicológico bacana. Estou tomando cerveja, só que não estou ingerindo todos os dias o álcool. E em segundo lugar, porque existem marcas nacionais que me interessa ficar a par dos seus sabores. Entendi. No seu caso, né? No seu caso de profissional da área. 3 ou 4 marcas muito boas que oferecem cervejas sem álcool. Na verdade, nós estamos falando sem álcool, mas na verdade você lembra que é zero álcool. Zero álcool. Álcool. Tem essa explicação que foi dada. A gente tinha falado da cerveja sem álcool, que ela pode até 0,5%, ela é feita por fermentação interrompida. Depois a zero álcool, que é um processo de retirada do álcool a partir de um equipamento próprio para tal, mas tem um terceiro tipo também que eu acabei não citando lá no começo. Fez esse comentário comigo hoje, já tem uma terceira forma. Uma terceira forma é a mistura do processo entre fermentação interrompida e a utilização de uma raça de levedura que não produz álcool. Interessante. Tem isso? Tem também. E fica mais viável para as micro cervejarias fabricarem dessa forma. Como é que funciona essa levedura aqui? As leveduras, elas se multiplicam através de reprodução assexuada. Significa que uma célula se transforma em duas células a partir do seu próprio metabolismo genético, né? Nós aprendemos lá no nosso colegial os processos de meiose, mitose e mutação, né? Nossa! E gemulação das células, como é que elas se multiplicam, né? Eu lembrei. Lembrou? Lembrei. Sabe o que eu lembrei? Como é que os centríolos Não, sabe o que eu lembrei? Acabei de me lembrar agora, uma coisa interessante. Eu me lembrei que eu faltei dessa aula. Eu pensei que você ia falar da professora de biologia, Eu não lembro desse negócio. Você só se lembra da reprodução sexuada, né? Talvez. Lembra ainda? Já estou quase esquecendo. Já está ficando longe, está ficando distante. Já. Mas então vamos falar dessa reprodução sexuada. Vamos lá. Porque as leveduras também, eventualmente, efetuam uma reprodução, digamos, sexuada, onde duas células são necessárias para produzir uma terceira célula. Agora, se são duas leveduras de raças diferentes, produz talvez uma terceira raça diferente. Tal qual acontece com animais, com o ser humano. Exatamente. Só que não se fica aguardando isso ocorrer. Os cientistas vão lá e manipulam esse código genético. Aceleram esse processo e misturam suas genéticas e eles já conhecem muito bem quais são as partes do DNA das células da levedura e manipulam essas partes do DNA para se produzir células já com características que preferem comer tal alimento e excretar tal outras substâncias. É porque é engraçado, quando você fez aqui uma explicação sobre a fermentação, que você disse que a levedura, e então foi aí então que eu fiquei sabendo como funciona, que a levedura come os açúcares e excretam o álcool e o CO2, foi que eu entendi como é que funciona o processo de fermentação. Agora você veio com uma informação para travar a minha cabeça. Porque que levedura é essa? Ela excreta o quê? Ela excreta água, excreta outras substâncias de menor peso molecular, que não são danosas à saúde, e moléculas menores que o álcool, e bastante gás carbônico, por exemplo. Isso tem a ver com a levedura e não com a comida. Tem a ver também com a comida. Você diminui um pouco a comida, faz um caldo que é o mosto de uma forma um pouco mais intensa, vamos dizer assim, para ela comer mais glicoses e menos maltotrioses, vamos dizer assim, facilitar a sua comida. Tipo assim, ao invés de você dar picanha que tem que cortar com uma faca de serrinha bem forte, você dá já a carne moída, mas é carne ainda, né? Mas vamos, agora que você está falando da comida, é outra levedura, não é? É outra levedura, é uma raça de levedura específica para que seja facilitada a isenção de álcool após a fermentação.
É. O Fábio está dizendo que não é levedura, é levemole. Levemole. Mas tem bastante ciência. Mas é muito engraçadinho. Tem bastante ciência por trás disso. Não é uma levedura geneticamente modificada, é um cruzamento de códigos genéticos. Quer dizer, ou seja, é um micro-organismo produzido naturalmente. Naturalmente. É apenas rearranjado, manipulado pela ciência, mas não tem modificações. Assim como alguns remédios também que estão querendo oferecer no nosso futuro, que a gente vai ingerir e vai dar alguma modificada também em algumas coisas no nosso código genético, para que seja, não grandes, mas algumas pequenas porções para que curem doenças, né? Por exemplo, Alzheimer, alguma coisa assim que tem a ver. Enfim, a ciência está aí para facilitar e, com tudo isso, é que eles estão vislumbrando uma maneira de chegar lá no mercado mais à frente, que o mercado está mostrando que está pedindo um pouco mais de cerveja sem álcool, né? Aos poucos, mas está. Fala uma coisa, você já provou os 3 tipos de cerveja sem álcool? Já. Tem diferença no sabor? Tem diferença no sabor. Você percebe algo? Dá para perceber. Mas cerveja é um produto que é muito polêmico. As pessoas esperam muito da cerveja e quando provam, e é um pouco diferente daquilo que a pessoa espera, muita gente diz que é ruim, ou disso eu não bebo, ou então outros dizem é delicioso. Ninguém prova uma cerveja dizendo vamos ver o que está sendo entregue, né? Mas eu acho... É bastante polêmico. Então isso demora no mercado até pegar, as pessoas irem acostumando. Eu acho que as pessoas fazem uma projeção a partir de uma expectativa, né? Uma expectativa daquela Pilsen, né? Me dá uma cerveja sem álcool. Então, ele já prepara, o cérebro já está preparado, tem uma expectativa de sabor, de reação, do que vai acontecer. Isso é que faz a pessoa dizer que foi ruim. Foi ruim. Foi ruim com base em quê? Na sua expectativa. Que está esperando. Na sua expectativa. Vou dar um outro exemplozinho mais vil ainda, se me permite. Vil. A Coca-Cola. Pega o dicionário aí, Fábio. Levanta o que é vil. O pessoal toma, às vezes, refrigerantes de cola de diversas marcas que existem no mercado. Sim. Mas eles querem que seja igual a Coca-Cola. Não é para ser. Todo mundo que faz refrigerante não quer que seja igual a Coca-Cola. Quer que tenha a sua marquinha, que seja próxima, que entregue algo parecido. Mas não é nunca igual. Nós, como consumidores, temos que estarmos com o coração, para não dizer a mente, né? O coração aberto a novos sabores. E até porque, sabe o que eu penso, João? Até porque quem produz produtos parecidos com produtos já existentes, que é o caso dos refrigerantes de cola, né? E aqui eu me peço a licença para falar a marca Coca-Cola, que você não falou, mas não tem como não falar. E as pessoas fazem refrigerante de cola, como fazem cerveja sem álcool, cerveja de algum tipo, baseada ou pensando naquele tipo que já existe, mas fazem de forma diferente, porque também tem a esperança, também tem a expectativa de agradar mais do que a outra. De agradar pessoas, lógico. Aí você fala, no caso do refrigerante de cola, você fala assim, mas quem é que vai fazer alguma coisa que agrade mais do que a Coca-Cola? Pode ser. Claro que sim. Pode ser. A questão Há muitas coisas regionais que nós não conhecemos, A questão da Coca-Cola tem uma ação de marketing muito mundial, forte, né? E é muito forte. Você vai no deserto do Saara, você vê uma latinha de Coca-Cola jogada no meio da areia. É um refrigerante bom. Eu sou consumidor, é um bom refrigerante. Sim. Mas tem outros igualmente muito bons. Como tem as cervejas sem álcool. O refrigerante de cola que chama Jesus Cola lá no Maranhão. Lá no Maranhão. Muito famoso. E por outro lado também, o pessoal ficou, já que você disse a marca, eu vou falar também, fica tendo como referência o Guaraná Antártica, né? A própria Coca-Cola já tentou fazer algumas vezes o Guaraná Taí, a Fanta Guaraná. E não conseguiu chegar no Não é para chegar, eles querem fazer aquele sabor próprio deles ali, mas eles querem tentar buscar
aquele mercado do Guaraná com aquele sabor, assim como outros querem buscar o mercado da cola com outros sabores. Exatamente. E o mercado da cerveja sem álcool é um outro mercado que é para deixar a cerveja algo parecida com as Pilsens ou as Lagers no mundo, algo parecida, mas ela entrega um outro tipo de saborzinho gostoso Que a também. proposta é essa, né? Aliás, nós estamos falando aqui de marketing, de mercado. Estamos citando uma marca fortíssima, que é a Coca-Cola. Aliás, eu quero até pedir licença aí para o pessoal da Coca-Cola. Guaraná Antártica também pedir licença para o marketing dessas marcas. Vocês podem enviar depois um patrocínio para a gente. Muito obrigado. A gente pode combinar valores simbólicos para os senhores. Seria muito interessante a gente falar assim, o podcast cervejapod.com, patrocínio Coca-Cola. Já pensou? Então eu vou te falar uma coisa aqui. Posso abrir um parênteses rápido? Pode. A Coca-Cola vai ser a primeira, a Coca-Cola brasileira vai ser a primeira Coca-Cola no mundo que vai ter uma fábrica de cerveja aqui no Brasil. É mesmo? Está fabricando já a fábrica de cerveja, meu amigo Sidney, que vai matricular um aluno seu lá no curso de tecnologia cervejeira já no próximo ano que vem. Está à frente desse projeto. É uma fábrica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Lá tem uma fábrica da Coca-Cola já, atravessando a rua, eles já estão fazendo uma fábrica de cervejas. É a primeira fábrica no mundo que vai pertencer a um grupo de Coca-Cola aqui no Brasil. Já tem marca, não? Não tem marca ainda. Não tem a marca ainda. Não, a Kaiser não era... Fabricado pela Coca-Cola. Não era uma cervejaria pertencente à Coca-Cola. Eles se envolveram na maneira da distribuição. Depois a Kaiser foi vendida, a FEMSA se envolveu, a FEMSA mexicana. Depois a Heineken se envolveu com a FEMSA e com a Kaiser, fazendo fusões ou comprando. Não me cabe aqui gastar tempo explicando coisas gigantes, né? Mas a Heineken passou a ser também distribuída pelo grupo Coca-Cola aqui no Brasil. A Coca-Cola nos Estados Unidos ficou muito contrariada com isso, porque estava linkando o nome refrigerante com cerveja, com álcool, mas sucumbiram ao mercado. É isso que eu estava falando. Sucumbiu ao mercado porque, ora... Vamos vender também cerveja no mercado, que é onde nós temos refrigerante, assim como as outras marcas nacionais fazem. Olha, mas eu estou aqui com um comichão, com uma coceira para falar sobre um assunto com você, mas eu quero perguntar pro Fábio, como é que está o nosso tempo, Fábio? Deixa eu ver se eu pergunto aqui. Vou perguntar, estamos com 15 minutos, dá tempo da gente perguntar aqui. O nosso episódio aqui tem por volta de 20, 25 minutos, vai dar tempo. Nós estamos falando de grandes marcas, né? Falamos aqui da Coca-Cola, da Guaraná Antártica, da Kaiser, já falamos de um monte de marcas. E você é dono de uma marca. Sou dono de uma marca. De uma marca, tem uma microcervejaria e etc e tal. Hoje, eu tenho recebido no meu Instagram, tem aparecido no meu Instagram, acho que até por conta da gente estar envolvido com esse projeto do podcast da Eles ouvem, o telefone ouve a gente. Acho que sim, é um perigo isso, gente. Parece um Big Brother. Inteligência artificial. Então, tenho visto muita gente oferecendo franchising, franquias de cerveja, de ponto de venda, de fabricação, mas tem uma série de delivery, meu amigo, tem uma série de pessoas, de empresas, oferecendo essas franquias. Eu queria perguntar para você assim, você é do ramo há tantos anos, você provavelmente já deve ter recebido isso também. Muito. O que você me diz disso? Isso bom negócio. O meu posicionamento quanto a isso, eu vou ser um pouco entre o romântico e o enfático, mas eu vou tentar trazer a realidade que eu penso, a minha humilde opinião, o que eu vejo. Meus parentes, os seus parentes, os meus vizinhos, os seus vizinhos, os seus amigos, os meus amigos, todo mundo quer ter uma marca de cerveja. Todos desejam possuir a sua própria cerveja. Cerveja do João, cerveja do Zé, cerveja do Gera, cerveja não sei o quê. Para satisfazer, principalmente, em primeiro lugar, o seu próprio ego de ter uma cerveja com o rótulo, com o seu nome e a sua silhueta. Para que os amigos... Ou a sua caricatura. E a sua caricatura, para que os amigos digam assim, poxa, Gira, você é... bonzão mesmo, Você conseguiu. Bom, então isso é a primeira coisa. Eu percebo também que o desejo de empresas, principalmente dos homens, é ter uma cervejaria e um bar, onde ele possa entrar no seu bar cheio de amigos, gastando rios de dinheiro
e ele vai conversar ali no seu estabelecimento com seus amigos, tomando uma cerveja de graça, que é dele, né? De graça. De graça. De graça, entre aspas. Né? E ali fazer uma bela de uma alegria, né? E esquecer que o negócio não é tão bem assim. Bom, este é um cenário. Agora você me perguntou sobre as franquias, né? Isso. Eu acho muito bonito o negócio franquia, só que eu também não sou especialista. Eu fiquei até sabendo agora pelo meu amigo Nilo que existe uma associação brasileira de franchising. Não sei nem falar direito esse negócio, mas esses caras aí regulam. Não sabe falar, mas sabe fazer cerveja. Esses caras aí regulam o que é uma franchise, o que é uma franquia e o que não é. Assim como existe o Ministério da Agricultura que regula empresas de cerveja, de vinho e de queijos e de comidas, existe essa associação que regula. Na minha humilde sapiência, uma franquia é constituída principalmente por uma marca forte que oferece a outrem trabalhar com esta marca segundo um padrão de qualidade. Lembra que eu falei para você que qualidade não significa ser uma coisa boa? Isso. Qualidade significa ser uma coisa padronizada. Não importa se é bom ou não. Então, não importa se o produto é bom ou não. Importa se o produto é padronizado. Sim. Então, se está se oferecendo um produto, você tem que trabalhar com a cor daquele produto, com as pessoas que oferecem do mesmo jeito, com o uniforme das pessoas, com as prateleiras iguais, com o vidro da frente da loja igual. E mais, não é só isso. Uma propaganda em nível nacional que faça com que as pessoas vão desejar aquela marca. Então, sabe o que eu fico pensando, João? Então, me permite dar um exemplo de empresas que você me ajuda também. Quem são franquias? McDonald's, Boticário, Chocolate... Copenhagen, tem um monte de empresas que são franquias, que não pertencem à marca, aquelas lojinhas do shopping ou as lojas do centro da cidade, que não pertencem àquelas pessoas à marca, mas eles têm todo o suporte de uma gigante, lhe dando treinamento para as pessoas, como expor na prateleira, como limpar, como expor. Eles não podem abrir a loja em qualquer lugar para começar. Eu fico pensando, João, assim, que então, essa é a concepção. Quem se propõe a ter ou a oferecer ou a montar uma base de franquia, é como se ele tivesse, naquele momento, numa posição de mercado tão privilegiada que ele está se propondo a partilhar aquilo com outras... Que talvez seja até incompetente de fazer sozinho, está partilhando com o mercado. Mas ele está oferecendo, ele está dando oportunidade. Eu tenho aqui uma empresa e eu quero te dar a oportunidade de crescer comigo, logicamente com a sua mão de obra, trabalhar, mas de crescer comigo. Mas onde agora, o nome já está pronto. É isso. Para que eu te convide para ser um franqueado, é preciso que você tenha alguma vantagem nisso. Exatamente. É preciso que eu te ofereça alguma vantagem. Então, se me permite dar mais um nome de uma franquia famosa. Pois não. Antártica ou Brahma Express. Aí. São franquias famosas de uma empresa multinacional. São franquias caras, mas essa multinacional oferece, além de todo o portfólio de produtos e padronizações, oferece a marca. Então, que é a coisa mais forte que uma empresa tem. Eu fui procurado por uma marca, que eu vou pedir licença para não falar o nome, não posso fazer isso. Fui procurado por uma marca de uma empresa de comunicação que estava me oferecendo para ser um franqueado da marca dele. Mas... depois de analisar, eu percebi que a minha marca era mais forte que a dele. Por que você não vendeu a sua marca para esse rapaz? Aí eu falei, amigo, agradeço muito, te desejo sucesso, mas não serve. Essas particularidades, existem particularidades que às vezes são impossíveis de fazer franquias de sucesso. Como é que você vai franquear a sua voz? Pois é, como é que você vai
fazer o cara nascer de novo para ter as articulações. Alguma coisa é treinamento, mas alguma coisa é nato. Tem muita coisa. A maioria é nato, não é? Eu vou franquear a minha marca para qualquer pessoa. Não pode. Essa pessoa não vai conseguir fazer o que eu faço. Né? E não é só a voz, é também o treinamento na cabeça, do que você tem que falar, das situações que você tem que sair. Digamos que a parte de treinamento até seja possível de transferir. Tudo bem. Mas a parte que a desenvoltura, não. Então, a parte da arte, eu não consigo passar. Art Voice. Seja você também um franqueado da Art Voice, mas não vai treinar com o G uns 30 anos. Não seja, porque você não vai fazer sucesso. Mas tá bom. Então, a gente estava falando de franquia. Dito isso, você tem que ter em mãos uma empresa que é do caramba, vamos dizer assim, te dando um suporte, principalmente com a marca. Exatamente. E você está falando que está aparecendo no seu Instagram um monte, no seu WhatsApp, um monte de empresas oferecendo marcas que o seu vizinho montou, que o seu parente montou, exatamente que o meu amigo montou. É exatamente isso que eu questiono. Pô, uma marca que não é conhecida, cara. Monte a sua marca própria. Eu não sei, eu olho aquelas marcas e falo, puxa vida, eu vou até perguntar para o João isso aqui, porque elas não são marcas que eu não conheço. E aí eu fico pensando, tudo bem se eu fosse montar uma franquia da Antártica, da Brahma, da Spaten, da Heineken, de cerveja. E não fica muito claro o que oferece, né? Tem muita coisa no mercado. Por exemplo, eu já conheci muitas marcas que oferecem há mais de 20 anos isso vem acontecendo. As pessoas, ao invés de dizer assim, vamos abrir um distribuidor e a gente dá um apoio para ele, não, vamos abrir uma franquia, como se a marca fosse conhecida lá no Amapá. Mas vamos fazer um exemplo muito claro. Nós já vamos encerrar o vídeo, porque nós já estamos começando a chegar no tempo. Mas eu quero fazer mais uma observação. A tua marca, que a gente pouco fala aqui no nosso podcast, a marca do João, porque a proposta aqui não é vender a marca dele. Eu falo mais das marcas dos meus amigos do que da minha própria, para não parecer que eu estou usando o canal como... A sua marca existe há quantos anos? 14 anos. 14 anos. Você não poderia fazer uma franquia? Não, Gera, eu não poderia fazer uma franquia, porque 14 anos não é o suficiente ainda para uma empresa estar totalmente estabelecida em comparação com outras centenárias do mercado. Agora, nós estamos bastante estabelecidos na nossa região e em outras regiões, em raios de 400 quilômetros, 500 quilômetros, mas mesmo assim, as pessoas têm nas suas cabeças ainda marcas que são mais famosas, e isso não é ruim. Daqui outros 14 anos, nós teremos uma outra realidade. E depois, outros 14 ou 15 anos, serão outras realidades, outras empresas também. Então, o mercado tem que ser respeitado. Aí nós vemos algumas pessoas oferecendo franquias, que nós fizemos isso junto. De marcas não consolidadas. E fomos pesquisar sobre a pessoa, o dono da franquia, o franqueador, ele nem é do ramo. Nem do ramo. Ele faz outra coisa. A atividade dele principal é outra coisa. Quer dizer, como assim? Por isso que eu volto lá. O seu vizinho quer ter uma marca de cerveja, o meu amigo... Como é que pode dar apoio para o franqueado alguém que nem é do ramo, que não conhece o ramo, né? Fica muito difícil. O franqueado ele tem mais apoio do franqueador e não vice-versa. É assim que tem que haver, inclusive, até financeiro. Acho, né? A pergunta é a seguinte, nós viemos aqui para beber ou para falar mal dos outros? Olha, essa é uma boa frase do Adoniran Barbosa para beber para conversar. Propaganda. Nós viemos aqui para beber ou para conversar? Propaganda da Antártica, 1973. João, vamos fechar esse? Vamos. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou. Se você é inscrito no nosso canal, muitíssimo obrigado. Espalhe o nosso link para todos os grupos que você tem, da família, do trabalho, para todo mundo que você conhece. Pede todo mundo que quer fazer cerveja. Pede para o pessoal vir assistir a gente aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, assinala o sininho que a gente manda para você uma notificação toda vez que nós colocarmos um vídeo novo. Nosso estúdio está montado aqui com esse set de 4 microfones, porque nós vamos receber convidados especiais aqui. Nos próximos episódios vai ter gente diferente batendo papo com a gente. E não é qualquer gente, não.
é gente especialista em cerveja. Esses são do ramo. Esses são. Obrigado, João. Obrigado, Abraço para você. Obrigadão. Aquele abraço.